Tá, então eu tô aqui para falar sobre A Natureza da Mordida, da Carla Madeira. É o segundo livro que eu leio dela. O primeiro foi Tudo é Rio e fiquei completamente apaixonada
apaixonada por Tudo é Rio, dei 5 estrelas. Então, eu tava com altas expectativas pra Natureza da Mordida. Eu lembro que em algum momento no meu Instagram eu vi alguém lendo isso e falando que era melhor ainda que Tudo é Rio. Eu fiquei tipo, meu Deus, como que pode ser melhor que Tudo é Rio? Mas no fim das contas eu não achei que é melhor que Tudo é Rio. Provavelmente porque eu tinha construído expectativas, eu acabei me decepcionando. Mas não acho que seja um livro decepcionante. Para mim, a primeira metade praticamente do livro foi meio chata e pesada de ler. E vamos aos motivos, né? Mas eu quero esclarecer que, assim, eu acho a escrita da Carla Madeira uma escrita de gênio, assim. E uma gênia esforçada, dedicada, que traz muitas referências de clássicos. Acho isso muito chique, assim. Mas apesar disso, né? E a primeira razão pela qual eu achei pesado e até um pouco chato de ler foi justamente porque a escrita é extremamente poética e, digamos assim, conceitual. Eu comecei até o livro marcando várias coisas, assim. Eu não parava de marcar frases muito incríveis, assim, sobre a vida e tal. Só que chegou uma hora que eu percebi que eu ia ter que parar de grifar as coisas, porque senão eu ia grifar tudo. Tudo que você lê tem aquela substância pesada da poética, sabe? Daquela coisa conceitual, daquela coisa intensa e profunda, sabe? Por mais que eu admire muito a capacidade de uma pessoa escrever um livro inteiro com essa escrita, que assim não é para qualquer um. Você compor cada frase intensa e poética, sabe? Mas apesar disso, eu acho que isso torna a leitura um pouco pesada e não tão fluida. Por causa que eu acho que, sei lá, para alguns cérebros como o meu é demais. Eu não sei, eu acho que é preciso dosar coisas, equilibrar certas coisas. Então, por exemplo, eu aproveitei o livro quando a autora fazia descrições mais simples, por exemplo, de ações, vai lá, esquenta uma água para fazer um café, me serve um chá, coisas assim do cotidiano, que daí era dosado com diálogos mais curtos. E eu nem falei, né, do enredo, mas para quem não faz ideia sobre o que é o livro, ele surge do encontro muito espontâneo e inesperado de duas mulheres. Uma é a Olivia, uma jornalista, que é vista chorando horrores por uma idosa, a Bia, que é uma amante dos livros, assim. As duas se encontram numa banquinha que a Bia costuma frequentar e a Olivia, chorando muito, tá sentada no lugar que essa idosa, a Bia, costuma se sentar. Desse encontro, elas formam uma amizade. É uma coisa bem tocante até a amizade delas, mas a Bia é uma personagem que me parece muito caricata, por causa que dessa escrita poética, a maior parte são de diálogos imensos e imensos da Bia. E é quase como um fluxo de consciência esses diálogos da Bia, sabe? E são quase monólogos, assim. E eu sinto que daí não teve muito espaço para eu conseguir me apegar. Nem pela Bia, que falava demais, e coisas assim muito intensas e referências de clássicos e tudo mais. E nem pela Olivia, que eu senti que faltou um pouco de personalidade, assim, para Olivia. Para vocês terem ideia do quanto que a Bia falava coisas poéticas e de referências, tem uma parte do livro que só no final, né, só são citações da Bia. E aqui fala, por exemplo, a página que ela falou tal coisa e de qual livro clássico, qual livro a autora tirou a referência dessa fala, sabe?
Então, é muitas coisas. Muitas coisas que às vezes vai ficar incompreensível ou não vai fazer tanto sentido para quem não é um amante excepcional da literatura clássica, principalmente. E eu não sou. Infelizmente, eu ainda não cheguei lá, sabe? Esse encontro da Bia com a Olivia, ele perdura porque as duas elas estão lidando com o abandono. E eu acho que o abandono meio que é o tema principal do livro, sabe? Esses livros, assim. Eu acho que livros de boa qualidade, eles acabam tocando em vários aspectos da vida, não só um ou outro. Eu anotei aqui alguns questionamentos que dá para você tirar do livro, que, por exemplo, como que eu sei aceitar o silêncio de uma outra pessoa, quando eu quero que ela fale, quando eu quero que ela esclareça. Então, essa escolha, esse direito ao silêncio é muito tratado no livro. Como que se segue a vida depois do abandono, como as escolhas que a gente toma afetam não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor, de quem a gente ama. No final da minha resenha aqui que eu escrevo no meu journal, eu escrevi que esse livro é um grande vômito de sentimentos, sabe? E justamente por ser esse vômito de sentimentos, me lembrei muito da autora enquanto eu lia. Eu não consegui mergulhar na história dos personagens, porque eu acho que a voz da autora foi mais forte do que a voz dos personagens dela. Então eu senti que essa voz de cada personagem, cada um tinha que ter uma personalidade um pouco mais de si próprio e menos do inconsciente da autora, sabe? Todos, sem exceção, falavam com esse tom poético, com esse tom intenso. Então, pra mim, isso acaba que meio que colocando ali todos os personagens na mesma panela e mexendo assim. E não que isso seja uma coisa extremamente ruim, mas eu acho que atrapalha um pouco assim a leitura e a qualidade dos personagens, sabe? E por fim, a última coisa assim que me desagradou um pouco foi que assim, o livro ele começa a fazer um suspense do motivo desse abandono, tanto da Bia, da senhora, quanto da Olivia, da mocinha. E isso gera, sim, uma espécie de curiosidade. Acho que foi esse o motivo pelo qual eu não abandonei o livro nos primeiros momentos ali, que eu estava achando muito intenso, assim, de ler. E depois, existe uma parte em que a Olivia, ela entrega e lê para Bia um manuscrito da própria vida. E esse manuscrito, ele é inteiro, assim, tipo, a leitura dela tá aqui, no capítulo 12. Eu acredito que a história, apesar de ela não ser, tipo, cheia de reviravoltas e tudo mais, é uma história simples, num cotidiano que poderia ali acontecer com qualquer um, e eu acredito que muita gente vai se identificar com a história da Olivia. Eu acho que a forma como que ela despejou essa história de uma vez ali podia ter sido diferente. Por exemplo, se eu acredito que tanto a Bia quanto a Olivia, elas compartilham esse gosto pela escrita, né, e pela leitura. E eu acredito que esse manuscrito da Bia, ele podia ter sido mais trabalhado para que ele fosse parte do próprio livro. Não sei, sabe? Tipo assim, eu colocaria essa história da Olivia, do abandono da Olivia, de forma diferente. Mas tudo nesse livro é intenso, é despejado, vomitado, assim. Então, eu acho que talvez combine com o livro isso, sabe? Pode ser que só é uma forma muito inteligente que a autora decidiu por si mesma, conscientemente colocar, tipo, essa ordem das coisas no livro para que fosse essa intensidade, esse despejo, né? A última coisa que eu tenho para falar, realmente a última agora,
é a questão do título. Eu acho que dos 2 livros que eu li da Carla Madeira, o título tem tanto a ver com a história. É tipo, o título é como se fosse uma metáfora que representa a história toda de uma forma muito espetacular, sabe? Essa questão da natureza da mordida, a toda hora ela fica ou implícita ou explícita de uma forma muito inteligente, e para mim acho que a única coisa suave desse livro é isso, é essa relação maravilhosa que ela de uma autora que sabe nomear o que ela escreve, sabe? Sabe colocar um título de forma perfeita. Que nem quando eu fiz a resenha do Tudo é Rio, dava para perceber essa liquidez das coisas, esse molhado dentro da escrita, sabe? Embutido na escrita. E nessa questão você sente essa mordida, essas garras da vida em todas as questões abordadas no livro. Eu acho isso maravilhoso. Enfim, acabei dando 3 estrelas, porque realmente eu tive que lutar para me engajar com o livro. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu também odeio abandonar livro. Do metade pro final, assim, eu acredito que para mim foi uma leitura prazerosa, mas porque eu já consegui me acostumar ali e também porque eu não parava para refletir, para sentir com o coração, infelizmente, todas aquelas frases conceituais e poéticas de todos os personagens. Se eu não digeria aquilo 100%, eu simplesmente ia pra próxima página, ia pro próximo diálogo, e pode ser que muita coisa ficou para trás nessa leitura, sabe? E eu não sei se eu quero reler, não sei. Talvez em outra época da minha vida. Eu acho que pessoas com mais experiência de vida talvez se conectem mais com a história do livro, ou pessoas que já sentiram mais na pele esse abandono, assim, essa coisa muito forte do abandono. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu A Natureza da Mordida e tem uma opinião diferente da minha, por favor, eu adoraria saber. E é isso, beijos e até semana que vem. Tchau!